A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Olá, queridos internautas, eu sou Maria Odete e estou aqui mais uma vez para levar até vocês mais um programa da Grande Fraternidade Branca Universal. Muito boa tarde a todos vocês. Eu gostaria de dizer que a atenção de cada um será muito preciosa para cada um de nós aqui do estúdio, porque passaremos informações bastante importantes, hoje falando de um ser muito especial. E comigo está presente então o senhor João Gilberto. Muito boa tarde, senhor João Gilberto. Boa tarde, Odete. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje. Iremos falar de um ser muito poderoso, que a Odete vai dar a introdução daqui a pouco. E fiquem atentos, a energia hoje vai ser bem forte, né, Odete? Exatamente, muito. E como nós ainda estamos dentro das vibrações das Olimpíadas lá em Pequim, tudo tendo a ver com o povo oriental, e nós vimos já alguns programas falando dos mestres que dizem respeito então ao Oriente. Falamos de Mãe Kuan Yin, depois falamos de Mestre Lanto, e hoje nós vamos falar um pouco da vida de Siddhartha Gautama, o Buda. Então eu gostaria de dizer que é uma energia poderosíssima que está na Fraternidade Branca, nos planos espirituais, em auxílio à nossa humanidade, a humanidade deste tão doce e amado planeta Terra. Embora ele seja apenas uma pequenina luz na nossa galáxia, um ponto de luz muito pequeno, mas na verdade este planeta é grandioso, porque ele foi criado assim de uma forma com tanto amor e com tanta vontade de Deus que fosse uma grande estrela, e assim ele foi. Evidentemente nós estamos vivendo momentos difíceis, mas ele voltará a retornar a ser aquela estrela de tanta luz criada então por Deus quando o nosso planeta apareceu. Eu gostaria de dizer a todos vocês que em ocasiões especiais o Sr. Sanat Kumara, ele faz descer um derramamento de energias muito positivas através do Cristo cósmico e através de Buda, de Siddhartha Gautama, o Buda. Essas energias
vem exatamente quando está se fazendo no plano espiritual o Festival de Vesak. Este festival é feito sempre na lua cheia do mês de maio. Chama-se Vesak, e Vesak em sânscrito quer dizer exatamente maio. Os festivais mais importantes da nossa humanidade. Eu tenho mais informações para passar para vocês a respeito deste festival e do derramamento de energia que é enviado à nossa humanidade nesta ocasião. Eu vou passar a palavra ao Sr. João Gilberto para que ele faça uma introdução, então, da vida de Siddhartha Gautama. A vida de Siddhartha Gautama é uma coisa impressionante, porque ele, no caso, a encarnação dele foi aproximadamente 560 anos antes de Jesus. Então, como a gente já explicou em outros programas, os mestres eles vão se revezando com o passar do tempo. Então, veio o grande avatar, que foi Abraão, Eumória, depois Moisés, Eumória. Então, esses grandes avatares eles vieram, cada um num continente, muitas vezes diferente. Então, no caso, Siddhartha Gautama, o Buda é um nível de consciência, é um estado de consciência que a gente vai explicando durante o programa. A família dele era reis, o pai e tal. Então ele teve um berço esplêndido, vamos dizer assim. Mas com o passar do tempo, ele começou a se relacionar com a população da onde ele vivia, na região da Índia, ali também a China. Ele começou a perceber que toda aquela opulência que ele tinha lá do local que ele vivia, com o pai dele, que era um rei e tudo, impressionado às grandes dificuldades que o povo tinha. E ele começou a perceber isso e começou a mudar o conceito dele dentro da vida que ele tinha, praticamente de príncipe que era. Então, com o passar do tempo, ele foi mudando uma série de conceitos que ele tinha, até passar por uma fase mais impressionante. E olha só para vocês verem, com 35 anos de idade, ele atingiu o nível de Buda. É uma energia fabulosa, né, Odete? Concordo com o senhor. Agora, vendo uma imagem de Buda, a primeira imagem, apareceu ele assim como um ser muito gordo, né? Assim, um ser muito robusto. Mas, na verdade, ele não é assim. Por que ele foi representado dessa forma? Porque existem muitas imagens de Buda, se não a maioria delas, que vem representando ele como um ser muito gordo. Apenas é o seguinte, eles querem dizer, as pessoas, né, que projetaram o Buda dessa forma, eles querem dizer que o Buda representa a abundância, representa a opulência, como o Sr. João Gilberto muito bem colocou, porque ele era um príncipe muito rico, milionário, um príncipe assim que tinha grandes poderes de riquezas, de tesouros, enfim, isso representava muita abundância, muita opulência. Então, no físico de Buda, eles quiseram representar que para todos é possível ter uma vida abundante, ainda que seja de saúde, ainda que seja de trabalho, enfim, tantas outras coisas, não necessariamente de vida financeira, mas a abundância de tudo que há de bom neste mundo, nessa terra. É dessa forma, então, que ele é representado como um ser muito gordo, mas, na verdade, ele é um ser normal, uma luz, porque todos os mestres, eles são apenas energias, mas quando eles querem aparecer para algum de nós, enfim, como um ser igual a cada um de nós, eles se fazem aparecer como humanos, como um corpo igual ao nosso, enfim. Mas Buda nunca, jamais se apresentaria da forma como ele tem sido mostrado naquela imagem assim, tão grande, na verdade. Então, essa é uma parte que eu gostaria de colocar. Agora, voltando ao derramamento de energia, quando do Festival de Vesak, eu gostaria de dizer o seguinte, essas energias vêm exatamente nesse período, no mês de maio, na lua cheia do mês de maio, no plenilúnio da lua cheia do mês de maio, naquele exato momento, essas energias descem para deflagrar toda a negatividade da Terra, para enfraquecer todas as coisas ruins, negativas, violência, tudo aquilo que não representa a luz. E neste momento o planeta Terra recebe um derramamento geral dessas energias, como se fosse um manto de luz jogado sobre o planeta Terra, para que todas as forças das trevas sejam enfraquecidas neste momento. São festivais, na verdade. Mas este de Buda, que é o de maio, é um dos mais importantes. O de touro, que é esse do Gautama, e em seguida nós temos o de junho, que é o festival de Asala. Asala, exatamente. Que também são momentos de derramamento de outras energias para outros fins, mas também muito importante para a nossa humanidade. E continuando,
eu gostaria de colocar assim, que durante o ano, em todos os momentos de plenilúnio das luas cheias, desde o mês de janeiro até o mês de dezembro, as 12 luas, tirando o mês de abril, maio e junho, que são os 3 festivais mais importantes, os outros festivais são chamados de festivais menores. Mas nem por isto a humanidade deixa de receber essas energias, embora de uma forma diferente e menos intensa. Mas todos os plenilúnios das luas cheias, solicitado pelos mestres, que neste momento, se nós pudermos fazer uma meditação, fazer uma ligação, uma sintonia com o plano espiritual e principalmente com aqueles seres que estão sempre apostos a nos auxiliar, aqueles com quem nós mais nos sintonizamos. Então é pedido que se faça essa meditação neste momento, quando então nós recebemos mais diretamente sobre nós essas energias. Aí então nós nos tornaremos uma fonte. E através dessa fonte, então, é que nós poderemos irradiar naquele instante aquelas energias maravilhosas, puríssimas, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, familiares, vizinhos, enfim, e daí para todo o planeta, para toda a humanidade. Exatamente. O Festival de Vesak, ele tem uma energia muito poderosa, porque além também da emanação do Mestre Buda, no caso, Siddhartha Gautama, nós temos os 2 instrutores do mundo, que é Jesus e Mestre Kuthihumi. Então, nessa época, reúne todos os mestres ascensionados, é como se fosse uma grande festa de todos os mestres. Então, olha só a energia que, no caso, a gente tem a honra de receber nesses períodos. Por quê? É como se fosse uma festa dos mestres, emanam toda a sua emanação através do amor, através da compaixão. E a gente, inclusive, percebeu agora, com a abertura das Olimpíadas lá na China, que aquele momento foi um momento especial, por quê? Primeiro que foi uma abertura de um portal, dia 8/8/2008, às 8 horas, 8 minutos, 8 segundos. Então, as pessoas não têm esse conhecimento, então isso é como se fosse uma abertura do portal. E quem, no caso, é a mãe que comanda tudo isso? Mãe Kuan Yin, que a gente, inclusive, já falou alguns programas para trás. Então, assim, inconscientemente, mas com muito amor e muito carinho, esses momentos também de portais, e inclusive esse da Olimpíada, porque olha só, a China, ali a Índia, tiveram os mestres fabulosos, Confúcio, Lao Tse, Kuan Yin, Buda, Gandhi. Então, a energia concentrada naquela região é muito intensa. E a Olimpíada serviu automaticamente para que essa energia fosse passada para todas as pessoas. Por quê? Foi feito um levantamento que 4 bilhões de pessoas estavam sintonizadas naquele horário onde começou a celebração da Olimpíada. Então isso, as pessoas, dentro de um padrão de requalificação de energia, isso ajuda a humanidade toda, porque esses momentos, o momento de expansão de energia dos mestres, traz um momento fantástico para o nosso planeta, né, Odete? Nossa, o senhor falou uma coisa tão importante agora que me fez lembrar do seguinte, da importância realmente dos Jogos Olímpicos neste momento em que, através deste evento tão maravilhoso que estamos tendo em Pequim, a sabedoria dos orientais estão chegando para o Ocidente de uma maneira mais intensa. Eles estão mostrando toda uma cultura de tantos e tantos séculos passados, toda uma grande perfeição em tudo que eles fazem, não é mesmo? Todos os objetos, tudo que eles criam, tudo que vem da China, sempre com a máxima perfeição. Assim como foi mostrado nas aberturas das Olimpíadas, toda uma grande perfeição. Não se via uma pessoa sequer fora de tudo aquilo que nos foi mostrado. Então, vejam bem, os ocidentais, eles não aceitam muito bem os ensinamentos do Oriente, no sentido de que tudo aquilo que se aprende aqui no Ocidente é bastante diferente daquilo que vem de lá. Mas acontece que a nossa humanidade precisa agora se unificar. Nós devemos trocar os ensinamentos ocidentais pelos orientais e vice-versa, para que haja um conhecimento maior de tudo. Porque todas as raças, eles têm grandes experiências que eles podem passar para todos nós, e nós aqui do Ocidente também. Está havendo um momento bastante importante, e eu tenho certeza que depois que terminar essas Olimpíadas, o mundo não será mais o mesmo. Nós já teremos muitas mudanças, tudo que está vindo de lá da China através das Olimpíadas, e já desde algum tempo atrás, está vindo para o nosso crescimento e para a nossa libertação também.
eu gostaria de colocar assim mais uma coisa, que as cerimônias que são realizadas através deste Festival de Vesak, elas já vêm sendo realizadas há algum tempo, já há alguns anos, né, mais ou menos desde 1930, quando começaram a ser revelados os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Então, nós sabemos que esses festivais já vêm ocorrendo, com o intuito de auxiliar a nossa humanidade. E esses festivais quer dizer o seguinte, que é um preparo bastante aprofundado para que, no futuro, a nossa civilização, o nosso planeta Terra, venha a ter uma única religião, que seria a religião mundial. E Buda fala, Siddhartha Gautama Buda fala muito sobre isso, no sentido de um preparo da humanidade. Então é dito também que estes festivais, os que eu citei, principalmente o Festival de Vesak, ele será feito no futuro, uma data já escolhida, por toda a nossa humanidade. Todos, então, deveremos conhecer e fazer e praticar este cerimonial. O senhor poderia nos dizer sobre isso, senhor João Roberto? Perfeito. Porque, veja bem, a tendência mundial é o quê? Dado aos acontecimentos que a gente está vendo, a globalização no mundo não é só a globalização da economia, a globalização de uma série de fatores financeiros. A globalização também vai ser através do estudo, das escolas, das religiões. Por quê? Nós vamos ter que passar por um momento de agregamento de tudo isso. Então, as civilizações que passaram pelo nosso planeta, que inclusive a gente já explicou no programa, que a gente falou sobre as civilizações, nós chegamos no momento do quê? Que os grandes mestres estão unindo todos os povos, através do quê? Através da sabedoria, através do conhecimento. As crianças que estão nascendo com alto poder de desprendimento, elas também vão passar por esse processo. Então, o que vai acontecer? Todas as religiões vão se tornar uma só. Cada um seguindo o seu parâmetro, cada um seguindo a sua composição, mas agora nós vamos entrar numa nova era, que é o quê? É a era que nós vamos agregar tudo isso. E o nosso país, inclusive a gente já explicou em outros programas também, ele funciona diferente, porque aqui todas as religiões, todas as crenças, existe o sentido ecumênico da reunificação de tudo isso. Então, dentro do estudo mais avançado, a gente já viu que as religiões, as escolas já passaram por todos os continentes. E agora o continente americano, ele vai reunificar tudo isso, e essa reunificação vai ser um novo salto das novas civilizações, que são as novas raças. Então, os mestres, no caso, principalmente através desses festivais, é um momento onde as pessoas do mundo inteiro vão estar ligadas. Por quê? Imagine 4 bilhões de pessoas olhando um acontecimento que teve no dia 8/8. Então, aquilo é uma energia muito forte através de um processo de disputa, de uma medalha. Você vai ouvir o hino do seu país. Então, os mestres trabalham nesse sentido o quê? Então, isso já é um preparo para a humanidade entender que agora, independentemente de nós estarmos no Brasil, se alguma coisa está afetando o outro lado do mundo, ou vice-versa, todo mundo agora faz parte de uma mesma família, que é a família do planeta Terra. Então, é um novo conceito que está sendo introduzido, as pessoas já estão percebendo isso. A internet também, nesse sentido, serve de unir, principalmente esse lado da energia positiva, e isso vai ser feito principalmente nesses festivais, nesses momentos, onde todos os grandes mestres que já estão atuando em unidade vão fazer com que toda a população do mundo inteiro entenda isso, não é, Odete? Sim, como o senhor mesmo falou a respeito desses novos conceitos, então eu gostaria de dizer, quando realizado o Festival de Vesak, estão presentes os devas da natureza, assim como toda a legião angélica. Como nós sabemos, em todas as reuniões, os anjos estão presentes, mas vejam bem, a importância de um trabalho como este e das atribuições, então, desses devas da natureza, dos elementais e dos anjos, quando de um festival como este. E gostaria de dizer também que este Festival de Vesak, ele vem através do segundo raio, da luz dourada, que é a luz da iluminação, da sabedoria, do discernimento, da percepção, da intuição, do desenvolvimento da nossa intuição.
Então nós fizemos um programa passado, todinho um programa para o Mestre Lanto. E Mestre Lanto também é do segundo raio da chama dourada. E Mestre Lanto também é oriental. Vocês vejam bem como as coisas são perfeitas e estão interligadas. Mestre Lanto do segundo raio, assim como Gautama também, o Buda do segundo raio, e Mãe Kuan Yin do sétimo raio. E o que seria o sétimo raio? Seria a chama violeta. E o violeta é o quê? A cor complementar do dourado. A cor que, unindo o rosa e o dourado, que é o amor, a sabedoria, ela forma o violeta, o lilás, enfim, a chama violeta. Então, Mãe Kuan Yin está no extremo, que seria o sétimo raio, juntamente com o raio da iluminação, que é Lanto, e também junto com Confúcio e todos aqueles seres que atuam no segundo raio da luz dourada, sendo dirigidos por Gautama, pelo Buda, pelo nosso tão conhecido Buda, com tantos outros nomes que existem por aí, em outros caminhos, mas sendo sempre a mesma energia. Então eu já falei para vocês a respeito dos festivais menores e das cerimônias que são feitas através destes festivais. No final, no nosso segundo bloco, eu pretendo dar uma continuação de uma breve leitura falando deste festival, que eu retirei dentro de uma mensagem de Buda, exatamente falando como se processa este cerimonial. É assim bastante importante, muito sério isto. Eu gostaria de passar na íntegra para vocês, mas antes nós ainda temos mais algumas considerações, não é, Sr. João Gilberto? Pois não. Uma consideração muito importante para vocês saberem é o seguinte: a grande iluminação de Buda foi feita o seguinte: a grande sabedoria, no caso dele, é que a nossa mente, na realidade, nós vivemos aqui num mundo de ilusão. A ilusão. Então, ele conseguiu, através do Nirvana, desconfigurar tudo isso. Por quê? A gente, quando encarna aqui, muitas vezes a gente cai em uma série de armadilhas do mundo tridimensional, do mundo da matéria. Qual foi a grande sabedoria e o grande ensinamento que ele deixou para a humanidade? Assim como Jesus também, porque Jesus, o Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, foi o quê? Que a gente tem que se desvincular de toda a ilusão da matéria, porque nós somos seres de luz, nós somos seres onde, através do espírito da alma, existe a eternidade. Só que a gente tem uma série de desafios aqui. Então, o que foi, no caso, o processo de Nirvana? Ele foi assediado por uma série de situações físicas da matéria e ele superou isso. Então, o grande salto de consciência que foi dado por Siddhartha Gautama Buda foi isso. Justamente desconfigurar a ilusão. Porque a mente ela tem um poder fabuloso. Mas aqui onde nós estamos na tridimensionalidade, tudo é passageiro. Que justamente ele ensinava para os seus discípulos. E ele teve uma passagem muito interessante, que quando ele se retirou da casa dele, até da família dele, do pai dele, depois ele voltou e o pai dele viu uma imagem que chocou muito. Ele estava, inclusive, numa situação assim, muito desconfortável, até pedindo esmola. Então, olha só, o pai dele, no caso, chamou e ele simplesmente, através de uma aula fabulosa, provou ao pai dele aquilo que ele tinha era uma coisa fantástica, era um poder que ele tinha um pai, que era rei, mas ele desconfigurou tudo aquilo e conseguiu se iluminar dentro de um padrão de consciência cósmico. Então, é uma coisa fantástica e isso, pessoal, pode ser feito por todas as pessoas. Por quê? É o desapego. O desapego não significa que você vai ser uma pessoa omissa, que você não vai amar os seus entes queridos, não é nada disso. É o que? Você vem aqui, você é um ser de luz, vive no mundo tridimensional e segue na luz do outro lado. Então foi isso, a grande sabedoria que ele deixou aqui, e todo mundo é capaz de fazer isso, não é, Odete? Todo mundo é capaz. Aqueles que buscam esse caminho, eles são assim bastante auxiliados pela hierarquia. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltaremos então no nosso segundo bloco dentro de alguns minutos. Até já.
estamos de volta. Depois de uma apresentação tão magnífica, tão esplêndida como esta, nós estamos assim, até meio comovidos, mais uma vez, como aconteceu quando fizemos o programa de Mãe Quanin, e novamente tivemos a oportunidade de ver outra vez esta apresentação tão especial. Então agora nós vamos passar para vocês alguns recados aqui que o Sr. João Gilberto irá colocar para cada um, e depois então daremos continuidade sobre Siddhartha Gautama, sobre o nosso Buda, sua vida, suas atividades, enfim, e como ele envia tanto amor e tanto auxílio para a nossa humanidade. Não, Sr. João Gilberto? Então, o curso da Grande Fraternidade Branca, porque esse curso a gente faz com muito carinho, um momento fabuloso, porque a gente depois tem um processo de iniciação, onde as pessoas, através da lei do livre-arbítrio, optam de fazer a iniciação através da Grande Fraternidade Branca. Então, nós vamos ter 7 aulas e venha fazer parte dessa grande família da Grande Fraternidade Branca. Esses são os nossos recados. Teria mais algum recado com relação a então, a Marli, né, no caso, que é a professora Marli, que está dando um curso, ela está fazendo um trabalho muito interessante. Então, a Marli tem feito um encontro com os jovens para levar ganho de conhecimento, através de lideranças que ela está formando, porque o jovem é assim. O jovem, quando ele é bem orientado, tem uma diretriz bem comandada na vida dele, vai ser o líder do futuro, cada um dentro da sua área, um da área da política, um da área da educação. Ou seja, o importante é sempre procurar dar para os jovens um embasamento dentro de uma configuração. Ele vai ser um líder do futuro. Por quê? O que nós estamos vendo hoje em dia, tudo vai ser transformado do bom para melhor pelo jovem, não é, Odete? Os jovens são a esperança do futuro. Nós estamos assim observando que muitos jovens estão interessados em buscar o lado espiritual agora de uma maneira mais acentuada, coisa que até bem pouco tempo atrás não era assim. Eu acredito que eles estão ficando assim meio desacreditados nessa modernidade toda que está por aí, decepcionados, porque eles sabem que esse caminho, tudo isso que está sendo levado até eles, através de rádio, televisão, cinema, enfim, não está deixando eles assim bastante esperançosos, vendo um futuro melhor. Então, muitos deles estão buscando esse outro lado da vida, o lado da espiritualidade. O que isso representa? Uma coisa maravilhosa, representa assim, um momento especial de evolução da nossa humanidade, porque uma vez que os jovens estejam mais interessados em buscar esse outro lado, eles estão equilibrando suas vidas, porque os jovens têm aquilo, ter os seus momentos assim, muito de materialidade, muito daqui e agora, do prazer do momento, enfim, e eles deixam completamente à parte o seu lado espiritual. Isso faz com que na vida deles haja sempre algum desequilíbrio. E uma vez que esses jovens então estão passando, buscando equilibrar os dois pratos da balança, então isso vai fazer com que a vida deles seja assim mais diretiva, eles tenham assim mais inspirações, por causa do equilíbrio exatamente que eles estão buscando através do lado espiritual. Não é, Sr. João? Eu acho assim, perfeito. Quando o senhor falou nos jovens, me veio para falar isso para os nossos internautas. É bastante auspicioso para nós, assim, nos traz bastante alegria saber desse interesse deles. Muitos deles. E entre eles, existem aqueles que têm assim, uma inteligência para falar até de assuntos espirituais que ficamos impressionados. Isso é bastante importante, tanto para nós, não é, como para todas as famílias e pais desses jovens. Evidentemente, existe, né, o outro lado daqueles que são muito rebeldes e que não querem saber de ouvir isso. Mas se alguns poucos jovens se interessarem, ir passando aos poucos a importância desse lado espiritual, eu acredito que muito breve, devagarinho, a nossa humanidade, a nossa juventude, enfim, vai conseguir compreender o que isso é importante, não é, Sr. Gilberto? Isso é interessante que a Odete falou. Um dos grandes ensinamentos que Buda, no caso, deixou para toda a humanidade foi o quê? Nós vivemos um mundo dual, o branco e o preto, o mal e o bem, e um dos grandes ensinamentos que ele, no caso, deixou para a gente foi o quê? Foi o famoso caminho do meio. Então você analisa uma situação no seu extremo, mas a grande sabedoria que ele deixou foi o quê? Foi o caminho do meio. Então, através disso, ele deixou caminhos que a gente vai identificar para você. O que foi? Ele falou sobre a visão correta. O outro caminho é sobre o pensamento correto.
a palavra correta, porque a palavra é importante, até inclusive eu já citei no programa, muitas vezes você fala uma coisa sem pensar, você ofende a pessoa. E a gente tem muito cuidado aqui no nosso programa para isso. Nós estamos levando uma mensagem de amor e de carinho para todas as pessoas, sem ofender ninguém, sem criar trauma para ninguém. Ação correta, porque a ação que você tem na sua vida é o quê? É que justamente é o ensinamento que eles deixaram também, através do Dharma, através do Karma, é a balança que foi falado pela Odete. A vida correta, o esforço correto, porque muitas vezes você está fazendo o esforço em determinado tipo de atividade, em algum segmento, que não é correto. Então, é tudo através do estudo, do conhecimento, que isso vai se mudando. A intenção correta e a meditação correta. Então, são os 8 caminhos que Buda deixou. Muito interessante, por quê? Porque é isso que vai levar ao estado de nirvana que ele conseguiu com 35 anos de idade, de uma maneira fantástica, né, Odete? Exatamente. Estamos falando nesse equilíbrio e Buda representa exatamente o caminho do meio. Ele sempre diz nas suas mensagens a importância de seguirmos sempre o caminho do meio, de jamais cairmos para a esquerda ou jamais totalmente para a direita, mas sempre ter aquela meta, sempre reto, o caminho óctuplo, não é? Que Buda nos ensinou e que tem tudo a ver, então, com o equilíbrio perfeito. Voltando um pouquinho, nós estávamos falando do Festival de Vesak, eu gostaria de fazer uma colocação também. Esse cerimonial que é feito em Monte Shasta, e que faz uma ligação com Shambhala e com a hierarquia espiritual desse cerimonial, então o nosso Cristo cósmico, Maitreya, ele impunha o cetro de poder de Sanat Kumara. E neste momento, então, é quando o precioso derramamento da energia, principalmente do amor equilibrado, para todos os fiéis e também alcançando toda uma multidão que está sempre presente em todos os anos nestes festivais e principalmente no Festival de Vesak. E exatamente neste ponto culminante, quando o Cristo Cósmico empunha o cetro de Sanat Kumara, então Buda aparece visivelmente nos céus sobre aquela multidão. E todos os que estão presentes conseguem e podem vê-lo. Eu achei assim, de uma informação tão profunda e tão maravilhosa que eu não podia deixar de passar para vocês. Então nós falamos muito assim do Oriente, nesses festivais, e agora sabendo que existem tantos brasileiros lá em Pequim, e dentro deste ensinamento espiritualista, como eu gostaria de estar nesse festival de Vesak? Se algum dia for possível, seja Gilberto. Esse festival que eu ainda não participei, mas a gente está sempre entrando na internet, vendo como é o funcionamento, inclusive alguns grupos aqui do Brasil vão para lá, porque o Monte Shasta é onde tem a emanação mais assim, poderosa hoje aqui no nosso continente americano. Existe só lá? Não. É que a energia de Mestre Saint Germain, que é da chama violeta, ele agrega a esse local. E esse festival de Vesak deve ser uma coisa fabulosa, porque olha só, é como se você tivesse numa festa dos mestres, toda da hierarquia. E o que a Odete falou também no início é interessante, os devas, os elementais. É por isso que a natureza, ela integra, no caso, uma composição muito poderosa com o ser humano. Por quê? Tudo que está do lado de fora está dentro da gente. Por exemplo, 70% do nosso corpo é de líquido, é água. Os nossos ossos é formado pelos minerais, ou seja, tudo que está fora está dentro. Então você imagina naquele momento planetário, cósmico, a energia é muito forte, porque é uma festa onde toda a hierarquia está ali. Que imagem bonita, um fundo vermelho, vermelho e dourado, que fazem assim parte totalmente das cores dos orientais, dos chineses. Eu gostaria de passar para vocês uma das virtudes do segundo raio e dentro daquilo que é trabalhado para nós pelo Senhor Buda, diz respeito às energias com relação à comunicação. Então, todos aqueles que têm essas profissões de comunicação, eles são bastante beneficiados, eles recebem de maneira mais intensa essas energias que são, então, derramadas todos os anos no Festival de Vesak. Eu gostaria, então, de fazer uma colocação com relação a alguns deles, porque se eu numerar aqui, eu posso esquecer algum. Então, é o seguinte, essas energias são transmitidas especialmente para todos aqueles que trabalham com a comunicação, a imprensa, as editoras, os conferencistas, os palestrantes, os escritores, os radialistas
e os jornalistas. Numa das mensagens vem dizendo exatamente sobre isso, a importância dessas pessoas que trabalham com a comunicação, então, que elas recebem de uma maneira mais intensa essas energias. Então, aqueles que têm essas profissões e que agora têm esse conhecimento, procurem se sintonizar nesses momentos, então, com a energia que eles estão recebendo de uma maneira assim bastante privilegiada, porque não é sempre em todos os setores das profissões que isto acontece. Então, eu gostaria de dizer também que, com relação ao segundo raio da iluminação, onde nós caminhamos dentro da luz dourada, que Gautama Buda, assim como todos aqueles que trabalham no segundo raio, que nos auxiliam com a iluminação, com a sabedoria, enfim, com o discernimento, que eles estão sempre a postos, esperando o nosso chamamento. Porque, como numa palestra de ontem, que foi feita pelo senhor Jaime, não é, senhor João Gilberto, ele disse o seguinte, que eu achei muitíssimo importante, que os anjos estão presentes, mas eles pedem para serem chamados. Eles pedem para que nós os convoquemos a auxiliar em tudo aquilo que nós necessitamos. E com relação aos mestres é a mesma coisa. Nós precisamos pedir, nós precisamos decretar, chamá-los e dizer a eles o que nós queremos. Então foi nos colocado ontem de uma maneira bastante enfática, mas aquilo, sabe, entrou com uma força muito grande, no sentido de nós entendermos que precisamos realmente pedir. No momento em que, então, estamos fazendo os pedidos, nós estamos enviando a eles as nossas energias. E os mestres, os anjos, todos os seres de luz não podem fazer nada por nós, a não ser através de nós mesmos. Então, eu gostaria de deixar claro isso, né, porque me ocorreu passar para cada um de vocês. Eu sei que o senhor João Gilberto tem mais algumas considerações a fazer, e em seguida, então, eu vou ler na íntegra o trechinho da mensagem que fala exatamente sobre o Festival de Vesak, porque aí eu estarei lendo na íntegra, conforme foi enviado pela mensagem, e não estarei mais colocando os meus conceitos pessoais. Um grande estudioso da grande fraternidade, de todos os mestres, e a gente já tem falado em alguns programas que você é um mestre potencial, e os mestres, os anjos, os arcanjos estão o tempo todo do seu lado, só que por uma questão de respeito, de hierarquia, da lei do livre-arbítrio, eles se manifestam quando num comando da própria pessoa. Nós temos os nossos amparadores, os nossos mentores, então tudo isso existe dentro de uma composição da hierarquia superior, um respeito, mas é o que ele falou ontem, chamem, se manifestem, por quê? É o que ele explicou, nós somos imagem e semelhança de Deus, alguns grupos têm atingido alto grau de desenvolvimento e até inclusive existe o grupo, que a Odete inclusive participa, que são os ascensionados e livres. Então, que bom, nós estamos aqui no mundo tridimensional e somos ascensionados e livres, mas nós também, que ele falou ontem, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que levar isso com muito carinho, com muito desprendimento para todas as pessoas entenderem que nós estamos aqui, somos seres de luz, temos um potencial fabuloso e a gente tem que seguir junto com a hierarquia, junto com os anjos e arcanjos, o desenvolvimento disso aí, né, Dante? Sim, ontem o senhor Jaime falou com bastante propriedade sobre os ensinamentos e foi uma palestra muito profunda, muito forte, que ficou assim bastante marcada na mente e no coração de poucos de nós que estávamos ali, mas que na verdade eram exatamente as pessoas que precisavam ouvir, não é, as palavras do senhor Jaime. Foi bastante interessante e assim tivemos uma alegria muito grande de recebê-lo aqui. Eu gostaria também de dizer a vocês que o nosso trabalho é um trabalho muito sério que nós fazemos, eu, Sr. João Gilberto, neste programa. Dentro daquilo que nós aprendemos até aqui, que já são alguns anos de estudo, nós temos assim uma vontade muito grande de passar para as pessoas que estão buscando, porque existem muitas pessoas buscando algo diferente, algo mais profundo. E o nosso intuito é exatamente esse, de passar com muito amor aquilo que nós aprendemos, que nós sabemos e que sabemos que é verdade, cheios de energia, de amor, muita harmonia entre todos. Todos os que estavam presentes hoje são amigos entre si e amigos nossos também. Nos tratam com muito carinho e nós também devolvemos todo esse amor e todo esse carinho para cada um deles. Esta é a nossa maneira de servir. Perfeito.
Então, a Odete falou realmente com muita propriedade, porque a gente cria um clima como se fosse uma família. E, na realidade, é uma família. Inclusive, eu já falei em alguns programas, uma hierarquia completa tem 1.728.000 almas. Então, imagina a família aqui numa cidade de mais de 20 milhões de pessoas. Então, a gente vai se reencontrando. É um estudo muito bacana, as pessoas passam mais sabedoria para a gente do que muitas vezes a gente passa para as pessoas, porque é um intercâmbio, todo mundo participa, cada um dá a sua opinião, é que a gente já falou também em outros programas, nós não somos dono da verdade, tá, pessoal? Então a gente deixa todo mundo à vontade, fica um clima de muita camaradagem, né, Odete? Nossa, muito bem colocado, Sr. João Gilberto, quando o senhor disse que nós fazemos uma troca, porque nessas duas turmas que nós passamos os ensinamentos, quanto que nós aprendemos, não? Com certeza. As pessoas nos trouxeram informações tão maravilhosas, experiências de vida delas, que ficaram assim para sempre marcados. Coisas assim importantes que até anotei no meu caderno, porque eu achei muito interessante. Então, veja bem, é uma troca muito séria, muito importante para cada um de nós, para todos os que participam. Isso nos dá tanta alegria, não é? É, porque então, as pessoas muitas vezes têm, todo mundo tem a sua dificuldade da vida, mas naquele momento a gente está cercado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos mestres, então as pessoas realmente colocam aquilo, então aquilo vai requalificando a energia de todo mundo, então fica um ambiente muito bacana, né, Odete? Muito bonito mesmo. Gratificante, não é? Muito bom. Nós podemos termos esse privilégio, o privilégio de sabermos alguma coisa e podemos passar esse pouco que nós sabemos. E eu falo assim porque, falo pouco, enfim, que nós sabemos pelo simples fato de que nós seremos eternos estudantes. E, na verdade, nós estamos apenas engatinhando dentro dos ensinamentos da fraternidade. Então, eu gostaria de ler assim, esse breve trecho da mensagem, né, ainda falando sobre o Festival de Vesak, nos montes, Monte Shasta, em que Gautama diz assim, num dos trechos: há muitos anos o Festival de Vesak vem sendo realizado no Vale Sagrado do Monte Shasta e também nos Himalaias em outras épocas, num platô rodeado de colinas não muito altas, aproximadamente 650 quilômetros a oeste da cidade de Lhasa, isto quando é feito no Himalaia, no Tibete. O festival é todo ele cercado de um ritual de magia e organização que, de acordo com a literatura existente, é de uma beleza indescritível. Segundo C.W. Leadbeater, em seu livro Os Mestres e a Senda, cerca de meia hora antes do momento do plenilúnio, há um sinal do Mahashohan. Os membros da fraternidade se reúnem no espaço próximo do altar e colocam-se em 3 filas num amplo círculo de frente para o altar. Os membros mais novos da fraternidade formam o círculo externo, enquanto os oficiais superiores se posicionam em certos pontos do círculo interior. Uma vez formados os círculos, iniciam-se a cantar em idioma Pali alguns versos das escrituras budistas. E ao terminar o canto, materializa-se no centro do círculo o Senhor Maitreya, com o cetro de poder em suas mãos. Ao materializar-se o Cristo no centro do círculo, todos os adeptos inclinam-se reverentemente ante ele e canta-se outro versículo das escrituras budistas. Enquanto perdura o canto, o círculo interno de adeptos divide-se em 8 segmentos para formar uma cruz dentro do círculo exterior, cujo centro continua sendo ocupado pelo Senhor Maitreya. No imediato ato seguinte deste pomposo ritual, a cruz converte-se em triângulo, em cujo vértice, próximo ao altar, se coloca o Senhor Maitreya. Sobre o altar ele deposita o cetro de poder. O triângulo dos adeptos transforma-se sucessivamente numa figura curva, num triângulo invertido e finalmente numa estrela de 5 pontas, em cujo vértice meridional mais próximo ao altar se coloca o Senhor Maitreya, enquanto que os demais dignitários ou Chohans ocupam os 5 pontos de interseção dos lados. Em seguida, o Senhor Maitreya empunha novamente o cetro de poder e, levantando-o acima da cabeça, exclama com voz sonora e firme no idioma Pali: tudo está pronto. Vem, ó Mestre. No exato momento do plenilúnio aparece o Senhor Buda como uma gigantesca figura flutuando no espaço, precisamente acima das colinas meridionais. Os membros da fraternidade inclinam-se com as mãos juntas e a multidão atrás deles prostra-se de rosto no solo.
Assim permanece enquanto os cantores entoam versículos ensinados pelo próprio Buda ao seu discípulo Shata durante a sua última vida terrena. O Senhor Buda, o sábio dos Sakyas, é o melhor dos instrutores da humanidade. Ele fez o que tinha de fazer e passou para outra orla, para o Nirvana. Ele está cheio de fortaleza e energia. Eu tomo por guia o bem-amado ser. A verdade é imaterial. Ela nos liberta da paixão, do desejo, da tristeza e é imaculada, doce, simples e lógica. Eu tomo esta verdade por guia. Tudo quanto se dá às 8 categorias dos nobres seres que aos pares formam os 4 graus e conhecem a verdade, traz realmente grande recompensa. Eu tomo por guia essa fraternidade de nobres seres. Eu sou, na luz, Senhor Gautama, o Buda. A gente fica muito emocionado porque essas mensagens dos mestres, né, que a gente inclusive já está passando em vários programas, é justamente para requalificar a energia que nós temos no planeta. É pena que o nosso programa está chegando ao fim, né, Odete? Mas nós temos uma surpresa para vocês no finalzinho, que é uma mensagem que Buda também deixou aqui para nós, é a expansão de toda a sua sabedoria no nosso planeta. Pode falar, Odete. Sim, eu estava pensando nos Himalaias agora. Eu acho que a minha consciência foi até lá em Shambhala. Não pronunciamos uma única vez a cidade santa de Shambhala. Assim falamos no começo. E tem tudo a ver, não é? Porque Shambhala faz, o Festival de Vesak faz a ligação de Shambhala com a hierarquia espiritual e com a nossa humanidade. Então nós estamos encerrando o nosso programa e no final então, para o senhor João Gilberto disse-nos que temos uma surpresa. E eu acredito que seja assim do gosto de cada um de vocês. Desejo a todos muita luz, um sol brilhante diante de cada um de vocês. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada.
Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.